Boa noite, meninos, tudo bem com vocês? Vamos então dar início a mais uma aula de ensino religioso. Então, na aula de hoje nós vamos ver sobre símbolos. Nós começamos a falar no comecinho da matéria sobre símbolos, o que eles são. Hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nos símbolos dentro da religião e vamos ver alguns símbolos religiosos, tá bom? Então nós vamos rever um pouquinho aquilo que a gente falou lá no comecinho, que são símbolos, e vamos dar um enfoque maior, o qual é o significado dos símbolos dentro da religião. E como falei, vamos ver alguns exemplos de símbolos nas religiões, tá bom? Primeira coisa, é bom a gente lembrar que as religiões, de modo geral, elas têm como função levar o homem para Deus, ou seja, para Deus, para algo espiritual. Então elas querem levar o homem para algo que vai além do homem, algo que é invisível, algo que é espiritual, algo que o homem não enxerga com esses olhos aqui, que ele não percebe com os 5 sentidos. Lembra dos 5 sentidos que nós vimos em filosofia? Que são a porta de entrada para todo o mundo exterior dentro da gente? Então, mas a religião nos aponta para uma realidade que nós não percebemos com os sentidos. Uma realidade espiritual, uma realidade que vai além do próprio homem. Então, por isso, os símbolos ajudam que o homem entenda essa realidade espiritual. Já que ele não pode perceber o mundo através dos sentidos, então a religião apresenta para ele símbolos que, através desses símbolos, ele pode entender como é o mundo espiritual. Quando fala, Deus é bom como o amor de uma mãe. Então ele pega o simbolismo que é o amor de uma mãe e pensa, o amor de Deus então parece com o amor de uma mãe. Por quê? Ele não vê Deus, ele não toca Deus, mas ele toca a mãe e ele conhece a mãe. Então, comparando a mãe, ele pode conhecer o que é o amor de Deus, né? Então, possui um significado que vai além do que se vê. Lembra que o símbolo é aquilo que nos leva a algo que vai além dele, algo que está por trás dele. Alguém vê uma pomba, mas a verdade não é uma pomba. Aquilo ali representa o Espírito Santo para quem é cristão. Então, o simbolismo, o significado do símbolo está por trás, está além daquilo que a gente vê materialmente, que a gente vê com os sentidos. Então, ele tem um significado oculto, um significado que está por trás, que vai além. Outro ponto. Cada religião, então, vai possuir símbolos próprios, vai possuir símbolos diferentes. Por quê? A finalidade do símbolo não é mostrar algo sobre a religião, não é ensinar algo sobre a fé, sobre os deuses. Então, se cada religião tem o seu conjunto próprio de crenças, tem seu conjunto próprio de deuses ou de Deus, de anjos, de profetas, os símbolos então querem mostrar sobre essas realidades. Então, os símbolos têm que ser diferentes. Por isso, símbolos cristãos não fazem sentido dentro de uma religião muçulmana, que a gente vai ver hoje, por exemplo. Símbolos muçulmanos não fazem sentido dentro da religião judaica, que a gente vai ver hoje. Símbolos judeus não fazem sentido dentro do cristianismo. Por quê? Os símbolos querem mostrar algo da nossa fé, algo que a gente acredita. Então, cada símbolo vai ter uma relação muito estreita com as nossas crenças, uma relação muito estreita com a nossa fé, uma relação muito estreita com Deus que a gente acredita. Tá certo, meninos? Então, por isso que os símbolos eles são vários. Então, nós temos vários símbolos. Mas por que nós temos vários símbolos? Porque nós temos várias religiões, vários tipos de fé, várias crenças, tá bom? Vamos agora para esse lado de cá. Nós vamos ver hoje 3 símbolos diferentes, tá bom? Minha mãe falou que está quase cortando minha cabeça. Então, o primeiro símbolo é esse aqui da estrela, que vai estar na folha de vocês, tá bom? Fiquem tranquilos, vocês não precisam se esforçar em ter que desenhar essa estrela, né? Igual eu desenhei perfeitamente bem, né? Porque na folha de vocês já vai estar esse símbolo, tá bom? Essa estrela tem quantas pontas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É a chamada estrela de 6 pontas, também chamada estrela de Davi. Essa estrela é o símbolo do judaísmo. Samuel, você disse, professor, que os símbolos eles têm a ver com a religião, eles trazem algo da religião. O que essa estrela tem a ver com a religião judaica? Essa estrela, como eu falei para vocês, ela tem quantas pontas, gente? 6, a estrela de 6 pontas. Eu falei 5 pontas, mas é 6. A estrela de 6 pontas. Ela quer significar o governo absoluto de Deus em todas as direções do mundo. Porque para os judeus existe um único Deus. Correto? Correto.
Esse único Deus, ele governa todo mundo, em todas as dimensões, norte, sul, leste, oeste, em cima e embaixo, né? Se desse para fazer outra aqui, né? Profundidade. Então Deus governa o mundo em todos os sentidos, em todas as direções. Então, juntando todas as direções para um judeu, são 6 direções. Norte, sul, leste, oeste, em cima e embaixo. Então Deus governa tudo nessas 6 direções. Quantas pontas tem a estrela? 6 pontas, representando o governo total e absoluto de Deus, tá bom? Essa aqui é chamada estrela de Davi. Davi foi um grande rei para o povo judeu, tá certo? Então a estrela, símbolo do judaísmo, religião muito antiga. Essa religião é mais antiga até mesmo que o cristianismo, né? O próprio Jesus, ele nasceu nessa religião. Então é religião antiquíssima. Depois, nós vamos aqui para um símbolo que é totalmente desconhecido, provavelmente nunca ninguém de vocês viram esse símbolo aqui, que é a cruz. Esse é o símbolo do cristianismo. Então, Samuel, professor, por que a cruz é o símbolo do cristianismo, tio? Porque a cruz, ela tem uma relação muito próxima com o fundador do cristianismo, que é Jesus. Jesus não foi crucificado na cruz? A cruz representa a morte e a ressurreição de Cristo. Que Cristo não só morreu, mas ele ressuscitou. Então a cruz, ela leva uma mensagem de ressurreição, de vitória sobre a morte. No começo do cristianismo, não só a cruz, mas também a pomba, a âncora, o peixe, porque a palavra peixe em grego, ikitos, você juntando o início de cada letra dessa palavra em grego, você formava uma frase, Jesus Cristo ius theon, que em grego significa Jesus Cristo, Filho de Deus, né? Então você pega cada letra da palavra peixe, cada letra é o início de uma palavra, e essas palavras formam essa frase. Jesus Christos, né? Jesus Christo Salvator ius theon, Jesus Cristo, Salvador, Filho de Deus. Se não me engano, é isso mesmo. Bem, então a cruz, símbolo do cristianismo, está ligada à morte e à ressurreição de Cristo. E essa aqui de baixo é uma lua com estrela? Exatamente, uma lua com estrela. É o símbolo do islamismo, que é outra religião também antiga, não tão antiga como essas outras duas aqui, né, era de 600 depois de Cristo, mais ou menos. Ela tem como simbolismo a cruz e a lua e a estrela. Não é costume dos muçulmanos representarem a religião deles por símbolos, Deus por símbolos. Essa lua e essa estrela representa o islamismo por quê? Eles seguem o calendário lunar e cada mês começa com a lua nova. Então a lua nova para eles significa renovação da natureza, esperança. Por isso a lua foi adotada como símbolo da religião. E a estrela? A estrela aqui tem quantas pontas? 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui tem 5. Lembra os 5 mandamentos ou 5 pilares do islamismo, que é jejum, oração, esmola, peregrinação e... Jejum, oração, esmola, peregrinação, qual que é o outro, meu Deus? E fé, exatamente, e fé. São os 5 pilares do islamismo. Então, esses 5 pontos lembram esses 5 mandamentos, tá bom? Como vocês puderam ver, cada símbolo desse, ele conta um pouco da história da religião, não conta? Conta um pouco do que o povo acredita. Então, quando um judeu olha a estrela, ele já lembra logo do governo absoluto de Deus. Quando o muçulmano vê a lua e a estrela, já lembra, né, do rei da esperança, do renascimento, dos 5 mandamentos que eles devem seguir, né, e assim por diante. Tem uma relação com aquela fé, tá bom? Como tarefa de casa. 1. Por que as religiões possuem símbolos? Por quê? 2. Pesquise algum símbolo religioso, sem ser esses 3 que a gente falou na aula. Vocês vão desenhar ele no caderno e vão escrever o significado dele, né? E também qual religião ele pertence. Tá bom? Grande abraço e até mais.